A gente vai falar agora sobre a parte de fisiologia vegetal. A gente começa falando sobre o processo de transpiração. A gente sabe que a transpiração pode ser realizada na superfície foliar através da cutícula, que é aí, nesse caso, uma camada composta por um cerídeo chamado de cutina. A cutícula ela pode ser mais espessa ou mais delgada, e isso vai causar, aí, nesse caso, um impacto na taxa de transpiração que o vegetal vai apresentar. O importante é saber que o vegetal ele vai apresentar uma cutícula que é constante. Então, se o vegetal tem como característica apresentar cutícula espessa, a cutícula dele é espessa ao longo da vida desse vegetal. Então, significa que ao longo da vida desse vegetal, a transpiração cuticular dele vai ser mais baixa, porque quanto mais espessa essa cutícula for, menos água pelo processo de transpiração esse vegetal vai perder através da cutícula. Se a cutícula for mais fina, a gente vai observar aí nesse caso que acaba levando a uma maior facilidade da perda de água. Então, a taxa de transpiração cuticular pode ser maior quando essa cutícula é mais fina. Cutícula mais espessa, característica de vegetais que vivem em um ambiente com pouca disponibilidade de água, ou não necessariamente com pouca disponibilidade de água, mas que essa disponibilidade, mas que essa absorção de água não é tão simples assim, ou vive num ambiente em que as temperaturas são muito altas, né? As plantas, por exemplo, da caatinga, do cerrado, apresentam essa característica. Principalmente as do cerrado, né? Que são plantas que normalmente apresentam essas folhas, e aí a gente vê que as folhas são coriáceas, elas têm uma cutícula muito espessa, muito grossa. Na verdade, são as plantas que a gente classifica como xeromórficas, né? Que são aquelas plantas que vivem em ambientes mais secos e são adaptados a essas condições de alta temperatura, baixa disponibilidade de água. As plantas que a gente encontra, que são plantas que vivem em ambientes com maior umidade, elas são plantas que vão aí, nesse caso, são plantas higromórficas, elas são plantas que vão apresentar uma cutícula mais fina, mais delgada, né? Até porque para ela não é um grande problema perder água pela transpiração, porque ela consegue repor essa água perdida com muita facilidade. Além da cutícula, a gente vai observar uma outra estrutura na superfície foliar, que é o estômato. O estômato é uma estrutura formada por duas célulazinhas, chamadas de células guardas. Essas células guardas elas podem estar túrgidas ou flácidas, e isso define se o estômato vai estar aberto ou fechado. Na maioria das plantas, os estômatos eles vão ser encontrados na parte inferior dessa folha. A gente chama de face abaxial, que é a parte de baixo da folha. Isso tem um porquê, né? A luminosidade aí, nesse caso, também vai ser um fator que influencia na abertura e fechamento desses estômatos. Estar na face superior da folha faz com que esteja mais exposto esse estômato. Isso pode causar algum impacto sobre a abertura e fechamento dessas estruturas. Então, a gente vai observar que estômatos normalmente se encontram principalmente na parte inferior dessa folha, principalmente para aquelas plantas que estão em sol pleno, né, com grande exposição à luz solar. Plantas de ambientes mais sombreados, a gente já pode encontrar algumas espécies que apresentam estômatos tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Ambientes mais sombreados acabam trazendo uma proteção a mais e os estômatos, tanto da parte superior quanto da parte inferior da folha, conseguem, aí, nesse caso, promover a sua abertura. Os estômatos são estruturas que podem abrir ou fechar dependendo da condição que a gente encontra dessas células guardas. Se as células guardas estiverem túrgidas, e a turgência da célula guarda é devido à entrada de água que ela sofre, a gente vai observar que a gente tem aí, nesse caso, os estômatos abertos. Então, quando a gente tem penetração da água nessa célula guarda, a gente vai observar a turgência dessa célula guarda acontecendo e a abertura dos estômatos. Esse orifício aqui no interior, formado ali no meio dessas duas células guardas, é o oscilo. Quando o oscilo está aberto, os estômatos estão abertos. Se as células guardas perderem água, aí nesse caso elas vão ficar flácidas, e isso acaba aí nesse caso causando o fechamento desses estômatos. Os estômatos a gente já sabe que são estruturas responsáveis pela troca gasosa nos vegetais. Mas quando eles se abrem para promover essa troca gasosa, acaba também, aí nesse caso, permitindo a perda de água pelo processo de transpiração. Então, a gente vai observar aí nesse caso que essa turgência ou flacidez das células guardas promove a abertura ou fechamento dos estômatos e isso pode influenciar na taxa de transpiração. A transpiração estomática ela pode variar ao longo do dia. Os estômatos podem estar abertos em determinado horário do dia e fechados em outros horários desse mesmo dia. Por exemplo, tem plantas como as cactáceas
que elas vão permanecer com seus estômatos fechados durante todo o período da manhã e à noite elas abrem os seus estômatos. Então, somente à noite elas vão conseguir fazer a captura desse CO2 e à noite, como essas plantas elas tipicamente vivem em ambientes muito secos, de características desérticas, né? A gente tem temperaturas mais baixas nessas regiões durante o período da noite. Então, abrir os estômatos à noite acaba sendo uma forma que essas plantas encontram de se manter vivas num ambiente onde a abertura do estômago durante o dia levaria à perda de água, que poderia causar a morte desse organismo vegetal por desidratação. Óbvio que ela tem um mecanismo para acumular esse CO2 na forma de ácido málico para durante o dia descarboxilar o ácido málico para fazer aí, nesse caso, o seu processo fotossintético, ok? No caso de plantas que abrem os estômatos ao longo do dia para promover a captura de CO2, a gente tem dois tipos ali que a gente pode dividir. As plantas que a gente chama de C3, que são aquelas que vivem em ambientes mais sombreados, com boa disponibilidade de água, e que vão ali ficar abrindo seus estômagos ao longo do dia, não importa o horário do dia. Porque elas vivem nesse ambiente sombreado que permite a abertura desses estômagos sem maiores preocupações com risco de desidratação e morte em consequência desse processo de desidratação. Mas plantas C4 são plantas de sol pleno. São plantas que normalmente naquele horário do dia onde você tem maior índice de radiação solar, elas estão com seus estômatos ou totalmente ou parcialmente fechados, o que vai diminuir aí nesse caso a taxa de transpiração. Então a gente pode observar que essa abertura e fechamento dos estômatos, ela vai variar durante o dia. Por isso que a gente fala que a transpiração cuticular, ela é constante, mas a transpiração estomática, ela é variável. A abertura e fechamento dos estômatos pode sofrer influência de alguns fatores, como, por exemplo, água, luz, CO2 e temperatura. A gente vai aí, nesse caso, observar que as células guardas, elas são células clorofiladas, tá? Apesar de ser uma adaptação da epiderme, a gente vê que são células que apresentam clorofila no seu interior. A gente vai observar o seguinte: se a temperatura estiver muito alta, a gente vai observar a ocorrência do fechamento desses estômatos para evitar uma maior perda de água e aí, nesse caso, evitar o risco de desidratação. A gente vai observar a taxa de CO2, quando diminui, estimularia a abertura desses estômatos, porque o CO2 é um gás necessário para a ocorrência do processo fotossintético. Então, quando a taxa de CO2 na folha diminui, os estômatos se abrem para permitir que a planta capte mais CO2 para continuar realizando seu processo fotossintético. A gente vai observar que a luz também interfere na abertura e fechamento dos estômatos. A gente tem aí, nesse caso, a maior exposição à luz. A gente vai observar aí, nesse caso, aumento da concentração de glicose, que provocaria um aumento da tonicidade dessas células guardas e entrada dessa água na célula guarda, promovendo, então, a abertura desses estômatos. E aí, nesse caso, a ausência dessa luz provocaria a flacidez dessa célula guarda, levando ao fechamento desses estômatos. Acima de todos esses fatores está a água. A água é o principal fator que controla a abertura e fechamento dos estômatos. Mesmo que a planta tenha uma baixa taxa de CO2 dentro das suas folhas, ainda assim o estômago permaneceria fechado se tivesse pouca disponibilidade de água? Sim. Acima de todos esses fatores que a gente tem aqui, que podem controlar a abertura e fechamento dos estômatos, a gente tem a água como sendo o principal. A disponibilidade de água que a gente vai observar nesse vegetal vai trazer uma influência muito grande para poder controlar essa abertura e fechamento das estruturas estomáticas. Se a planta está com boa disponibilidade de água, ela não está passando por estresse hídrico, a gente vai observar aí, nesse caso, que a gente vai ter um bombeamento de íons potássio para o interior dessas células guarda. E esses íons potássio entrando na célula guarda, penetrando na célula guarda, né? Entrando nas células, que na verdade entra aí nas duas células guardas, né? Quando eu estou colocando para uma, serve para outra também. Ele vai causar um aumento da tonicidade no interior dessas células guardas, célula guarda ficando hipertônica em relação ao meio externo, a água entra na célula guarda, provocando a sua turgência e, consequentemente, a abertura dos estômatos. Se a planta estiver passando por escassez de água, estiver aí, nesse caso, sofrendo o risco de desidratação, esse potássio ele deixa de ser bombeado para o interior das células guardas. E aí a gente vai observar que a parte externa a essa célula guarda, o meio externo a ela, vai apresentar maior concentração desses íons, fazendo com que o meio externo fique mais concentrado do que o interior da célula guarda.
Então, a água que está aqui no interior da célula guarda acaba saindo. Existe um hormônio que controla esse bombeamento de potássio para dentro da célula guarda, que é o ácido abscísico. O ácido abscísico, a gente vai falar mais à frente melhor dele, né? Ele vai fazer o controle da abertura e fechamento dos estômatos. O ácido abscísico é um hormônio que vai, aí, nesse caso, ser caracterizado como hormônio de estresse hídrico. Então, a planta, quando está passando por esse estresse hídrico, quando está passando por esse processo de escassez de água, o nível de ácido abscísico começa a aumentar, a produção de ácido abscísico começa a aumentar, e o ácido abscísico vai causar, aí, nesse caso, esse fechamento da célula guarda. Ele impede o bombeamento de potássio para a célula guarda, fazendo com que a célula guarda perca a água para o meio externo, causando assim a sua flacidez e fechamento dos estômatos. E isso é importante, né? Porque nessa condição de estresse hídrico, essa planta ela precisa evitar a perda de água. Então o ABA ele entra aí na história para fazer esse controle que a gente está vendo aqui. Além dos estômatos, a gente também tem, além da transpiração, desculpa, a gente também tem o outro processo que é o da glutação ou sudação, que eu falei com vocês na parte anterior, quando a gente falou dos hidatódios, né, que são estruturas especializadas para realizar esse processo. No processo de sudação, ou também chamado de glutação, é um processo que a perda de água é muito intensa porque ela está sendo perdida na forma líquida, né? Você tem gotas de água se formando na borda foliar, que é onde os hidatódios se encontram. A condição que uma planta tem para que esse processo de sudação aconteça é essa planta viver num local com umidade muito alta, porque quanto maior a umidade, menor a taxa de transpiração. É só pensar na gente, né? É muito mais difícil a gente observar aí, nesse caso, a evaporação do suor quando você tem uma umidade muito alta. A gente vai observar aí, nesse caso, que quanto maior a umidade, maior a disponibilidade de água e menor a luminosidade, a transpiração vai ficando aí, nesse caso, mais difícil de acontecer. E aí a gente vai, desculpa, a sudação vai ficando mais fácil de acontecer. E aí a gente vai observar que a gente tem nessas condições, ela trazendo a possibilidade da planta perder esse excesso de água através do processo de glutação. O movimento da coluna d'água vai ser importante para a planta. A água ela vai ser absorvida pela estrutura radicular desse vegetal. A gente vai ter aí, nesse caso, um bombeamento de sais para o interior das raízes, né, para a região do xilema. Essa região do xilema, ela fica hipertônica, e aí a gente vai observar que a água vai ser levada para o interior dessa raiz. A entrada de água vai movimentando essa coluna d'água que passa no interior do xilema, para que ela chegue até a parte aérea do vegetal, onde a gente encontra as folhas. Na folha, ocorre aí, nesse caso, o processo de transpiração. Se a taxa de transpiração não for o suficiente para levar para fora essa água no vegetal, a gente vai ver que o vegetal ele pode realizar o processo de glutação como uma forma de acelerar essa perda de água. Repara que para um vegetal fazer glutação, as condições são muito específicas, né? Baixa luminosidade, alta umidade e tem que ter uma boa disponibilidade de água. Normalmente são ambientes com uma quantidade de água muito grande ali disponível para aquele vegetal. Nessas condições, perder água através dos hidatódios, através de um processo de glutação, não é aí, nesse caso, preocupante para o vegetal, porque ele tem condição de repor tranquilamente aquela água perdida. Para ele não seria um problema, não seria um risco para ele se ele fizesse esse processo. O processo de absorção de água através das raízes do vegetal, então, vai se dar pelo bombeamento de sais para o interior das raízes, a raiz fica hipertônica em relação ao meio externo. E aí, a partir do momento que o interior da raiz fica hipertônico em relação ao meio externo, a água começa a entrar, porque a água vai se deslocar do lado externo, que está hipotônico, em direção ao interior da raiz, que está hipertônico. A água entra e a gente vai ter aí, nesse caso, o transporte de água e sais minerais sendo feito pelo xilema. A gente vai observar aí, nesse caso, que a água ela pode chegar até essa parte interna da raiz onde se encontra o xilema de duas formas: por via apoplástica, passando através das paredes celulares da célula que a gente tem ali naquela região da raiz onde a gente tem os pelos absorventes, né? Essa região onde a gente encontra a absorção de água nas raízes, ela é formada só por epiderme, então ela é permeável. A água consegue, aí, nesse caso, ser absorvida e vai passando pela parede celular dessas células do vegetal, até chegar numa camada chamada de endoderme. A endoderme é uma camada de células que vai estar na parte mais interna da raiz e ela tem nas suas paredes celulares as estrias de Caspary.
Essas estrias, elas vão aí, nesse caso, evitar que a água continue passando através da parede celular. Então, acaba obrigando a água a entrar nessa célula antes que possa ser levada em direção ao xilema. Então, não importa se por via apoplástica ou simplástica, em algum momento a água vai passar pelo citoplasma da célula. Só que na via apoplástica, a água vem através das paredes celulares e só quando chega na endoderme, aí nesse caso ela vai ser levada para dentro das células da endoderme e depois vai sendo levada em direção ao xilema. Por via simplástica, a gente vai observar que a água passa por dentro dos citoplasmas, né? Então, ela atravessa a parede celular, atravessa a membrana plasmática, passa para o citoplasma. Passa pelo mesmo processo para passar para outra célula, até aí, nesse caso, chegar na região do xilema. O que é importante nesse processo? Para que a água possa ser absorvida, tem que ter esse bombeamento de sais para causar uma pressão positiva na raiz e a absorção de água acontecer. A gente vai observar aí, nesse caso, que solos com alta salinidade, eles são preocupantes porque isso pode causar o que a gente chama de seca fisiológica. A seca fisiológica seria aí, nesse caso, um processo em que a planta ela não consegue captar essa água por algum motivo, ou a raiz ela não consegue sobreviver por outras relações também, além da salinidade. Vamos começar pensando na salinidade. Se o ambiente é muito salino, né, se o solo é muito salino, o solo vai ser hipertônico em relação a essa raiz. Então, a raiz não conseguiria captar essa água e isso acabaria matando esse vegetal por desidratação e a gente chama esse processo de seca fisiológica. Outra possibilidade que poderia também interromper o transporte de água para dentro das raízes seria você ter um solo congelado. Obviamente, se o solo está congelado, não tem como ter captação de água através dessas raízes. Isso também poderia, aí, nesse caso, provocar seca fisiológica. Para a gente, isso não é uma realidade, né? O solo congelado não é uma realidade em qualquer região brasileira. Tem épocas específicas do ano que você pode até ter solo congelado na região sul do Brasil, que você tem temperaturas mais baixas em épocas específicas do ano, mas isso não tem um período muito longo, né? Então, não necessariamente causaria um impacto em qualquer vegetal. Outra possibilidade de causar essa seca fisiológica é quando a gente tem aí, nesse caso, o solo muito encharcado. Às vezes as pessoas, quando vão pegar um vegetal, colocam num solo e colocam num vaso e aí enchem aquele vaso com muita água, né? Essa água em excesso no solo nunca é bom. É sempre aí, nesse caso, importante perceber que o solo ele não precisa estar encharcado. Porque essas plantas, normalmente, que a gente tem em casa, elas não são plantas que vivem em solo encharcado. Então, quando a gente percebe essa relação, muitas vezes a planta já está morrendo. A terra está sempre muito encharcada, como se fosse lamacenta. Não é qualquer planta que vive em solo lamacento, gente. Solo lamacento é um solo com baixa disponibilidade de oxigênio. Então, a não ser que a planta tenha uma adaptação para viver dessa forma, como é o caso dos manguezais, né, que são plantas, são ecossistemas que possuem plantas que têm essa adaptação, que são os mangues, a gente vai observar que não dá para sobreviver dessa forma. Então, o excesso de água no solo também pode, aí, nesse caso, causar essa seca fisiológica, porque a planta ela não consegue, aí, nesse caso, captar oxigênio através das suas raízes e a gente tem um bombeamento de sais para o interior das raízes. A raiz tem que ficar hipertônica em relação ao meio externo. Então, existe um transporte ativo de sais para as raízes. Aí significa que as células dessa região radicular, elas estão fazendo produção de ATP através do processo de respiração celular para a manutenção desse processo de transporte ativo de sais para o interior das raízes. O fato de você não ter mais oxigênio não, acaba interferindo na produção de ATP nessas regiões, o que acaba interferindo no bombeamento de sais também para o interior dessas raízes, levando também à seca fisiológica. Então, a gente pode ter seca fisiológica causada pelo excesso de sais no solo, pelo excesso de água no solo, o que diminui a disponibilidade de oxigênio nesse mesmo solo, e também quando você tem um solo congelado, né, que vai aí nesse caso acabar interferindo na absorção de água que essas plantas vão apresentar. É importante, então, a gente ter essa pressão positiva da raiz para poder promover a entrada de água na estrutura radicular. A água que penetra na raiz, você tem lá a teoria de Dickson, né, para explicar esse transporte de seiva bruta em um vegetal. Na teoria de Dickson, a gente tem tensão,
coesão e transpiração. Essa tensão é provocada por essa pressão positiva da raiz, né? Onde o bombeamento de sais faz com que a raiz fique hipertônica em relação ao meio externo e a gente vai ter ali a absorção de água acontecendo. A água absorvida vai ser transportada através do xilema até a parte aérea do vegetal, que é onde a gente tem as folhas nesse vegetal. A coesão dessas moléculas de água, né, tanto entre elas como também com a parede do xilema, faz com que essa coluna de água se mantenha e possa ser levada em direção à estrutura foliar. Lá nas folhas está acontecendo o processo de transpiração, que leva à perda de água para o meio externo. Então, quando a planta perde água por transpiração, ou evapotranspiração, como às vezes também aparece para a gente, quando a planta realiza esse processo de transpiração, ela perde água para o meio externo e ela fica hipertônica. Então, a água de dentro do xilema, que tem, aí nesse caso, que está hipotônico em relação a essa folha, passa para a folha e faz com que o movimento da coluna d'água aconteça no interior do xilema. O xilema, aí nesse caso, é o vaso que vai trazer essa água até a parte aérea do vegetal, da raiz até a parte aérea desse vegetal. A gente vai aí, nesse caso, observar que além do xilema, né, a gente tem um outro vaso também importante, que é o floema. O floema, ele vai ser um vaso que vai ser responsável pelo transporte da seiva elaborada. O floema, ele é um vaso que vai, aí nesse caso, garantir o transporte dessa glicose. A glicose vai ser produzida no processo fotossintético e o floema vai ser responsável por transportar a glicose até as raízes, até porque as células da raiz são células que não apresentam atividade fotossintética. Então, elas precisam receber esses nutrientes que são produzidos pelo floema. O floema, ele vai transportar o carboidrato produzido no processo fotossintético. E aí a gente vai observar que, como o floema está repleto de glicose, ele está hipertônico. Os vasos do xilema e floema, eles são adjacentes. Então, parte da água do xilema passa para dentro do floema. E isso ajuda a movimentar esse carboidrato ao longo desse tubo do floema para disponibilizar esse recurso para os tecidos vegetal. Aí, nesse caso, a concentração de glicose no tecido vai definir se essa glicose passa ou não para ele, né? Vai ser por difusão que essa glicose vai saindo do floema e indo em direção aos tecidos com menor concentração dessa substância. Demanda e concentração também, né? Porque não necessariamente precisaria ser só a concentração. A hipótese de Monte mostra exatamente isso, né? O floema altamente concentrado de glicose vai recebendo água do xilema. Lembra que o floema aí nesse caso ele está lá pertinho do xilema, né? São vasos adjacentes, então parte da água do xilema passa para o floema e isso ajuda no transporte de glicose no interior desse vaso. O floema, aí, nesse caso, é um vaso que tem conexão da parte aérea até a parte da raiz do vegetal e vai levando essas substâncias, distribuindo por todo o vegetal. Apesar da gente ter aí, nesse caso, o início, o fim dele, né, sendo da parte aérea para a parte da raiz, a distribuição ela pode ser por qualquer local desse vegetal, né? Porque você tem tecidos ali espalhados que têm necessidade de glicose para manter o seu metabolismo energético. A glicose ela vai sendo transportada até os tecidos, sendo levada para o interior deles para ser consumida. E quem faz isso aí, nesse caso, seria o floema. Nos vegetais, a gente vai observar que existem diferentes movimentos. Movimentos orientados ou não orientados. Aí, nesse caso, a gente tem o início, né, dessa explicação começa por tropismo. O tropismo é um movimento orientado. A gente tem aí, nesse caso, um estímulo e esse movimento vegetal, ele responde a esse estímulo. Tanto que a gente classifica o tropismo como positivo e negativo. Se a gente está classificando como positivo e negativo, porque existe aí, nesse caso, uma resposta a esse estímulo. É um movimento orientado. A gente começa pelo fototropismo. Fototropismo e geotropismo, a gente vai observar que eles sofrem influência de um hormônio que é a auxina. Então, a auxina, ela pode interferir no fototropismo e no geotropismo. Se a gente pensar no caule de um vegetal, a auxina ela se distribui ao longo do caule do vegetal. A gente sabe que tem mais auxina, né, no ápice do que nas partes inferiores desse vegetal. Mas ela vai se distribuindo ao longo do caule. Vamos pensar o seguinte, vamos começar pelo fototropismo. No fototropismo, como o nome mesmo indica, aí nesse caso você tem a luz como o estímulo para a realização desse movimento vegetal.
A auxina ela é fotossensível. Então pensa num caule desse vegetal, o vegetal está ali paradinho, e aí o caule desse vegetal ele está sendo iluminado só nessa direção. Então esse lado do caule que está sendo diretamente iluminado, a auxina vai ficar em baixa concentração. Aí o que a auxina faz? Cara, esse lado do caule está mais sombreado, então eu vou migrar para esse lado do caule. Então dentro do mesmo caule, a auxina se desloca para poder, aí, nesse caso, ficar naquele lado que não está recebendo luz diretamente. A auxina, ela pode gerar influência no crescimento do caule e da raiz. A raiz, ela é mais sensível, desculpa, ela é mais sensível à auxina. O que significa isso? Uma pequena concentração da auxina já promove o crescimento da raiz. Já o caule, ele é menos sensível, então ele precisa de mais auxina aí nesse caso para crescer. O que significa isso? Se eu olhar aqui, gente, eu tenho dois lados desse caule, certo? Eu tenho aí nesse caso, vamos pensar que isso aqui é a região próxima à região radicular e aqui próximo ao ápice, tá? Então a gente vai botar para crescer só as extremidades, que é onde o vegetal cresce. A gente vai pensar o seguinte: esse vegetal, quando estimulado através da auxina, quanto maior a concentração de auxina, isso é excelente para o crescimento do ápice do caule. Então, essa extremidade do caule, ela vai crescer em decorrência dessa maior concentração de auxina. Só que esse lado aqui do caule está com menos auxina, então não vai ter um crescimento igual dos dois lados. Um lado do caule cresce mais do que o outro, porque aqui tinha menos auxina e aqui tem mais auxina. E o caule precisa de mais auxina para estimular o seu crescimento. Esse lado cresce, 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 e esse aqui não acompanha o crescimento. Então, o que acaba acontecendo? Curvando o caule. A gente vai observar que a curvatura do caule é em direção à fonte luminosa. A gente fala que o caule apresenta fototropismo positivo, porque ele está aí, nesse caso, tendo um movimento orientado em direção a essa fonte luminosa. Já a região aqui de baixo, que está mais próxima à raiz, a gente teria que pensar, a raiz ela é bem sensível. Então, com pouca auxina, ela já é capaz de ser estimulado o crescimento. Então, significa que esse lado aqui, que tinha menos auxina, é excelente, porque vai aí, nesse caso, estimular o crescimento dessa raiz. Mas esse lado aqui, que estava com mais auxina, não. O aumento da concentração de auxina é bom para o caule crescer e não para a raiz crescer. Então, a gente vai observar que nas raízes o fototropismo ele é negativo. Tudo bem? A gente vai pensar também agora em outro tipo de tropismo, que é o geotropismo. Aqui, no caso, a auxina também está presente no caule, e o deslocamento da auxina é devido à força da gravidade. A auxina está mais concentrada na parte aqui de baixo, agora o nosso caule está deitado, né? E a parte de cima ela não tem tanta auxina assim. Vamos pensar que esse lado aqui seria a extremidade ligada ao caule, né? Na extremidade do caule, e aqui seria a região mais próxima da raiz. Segue o mesmo princípio. A raiz precisa de menos auxina para poder se desenvolver. Então, essa regiãozinha aqui, onde tem menos auxina, ela vai se desenvolver crescendo em direção ao solo. O caule se desenvolve melhor onde tem mais auxina. Então, aí, nesse caso, aquela extremidade, o ápice do caule vai crescer onde tem mais auxina, e isso vai levar a essa curvatura. Sempre, aí, nesse caso, um lado vai crescer mais e o outro vai crescer menos. No caule, cresce mais o lado onde a auxina estava mais concentrada, e cresce menos o lado onde a auxina estava menos concentrada. Na raiz, sempre cresce o lado onde tem menos auxina, e o lado que tem mais auxina não vai crescer na mesma proporção. E isso leva a essas curvaturas que a gente está vendo. Aqui, no caso do geotropismo, ele vai ser um geotropismo negativo para o caule, porque ele está crescendo força contra a força da gravidade, e positivo para a raiz. Então, é, de novo, um movimento orientado. O tropismo, ele é, aí, nesse caso, um movimento irreversível, e ele é, aí, nesse caso, um movimento orientado. A gente tem também outros tipos, né, de tropismo. A gente tem o hidrotropismo, onde você tem a água como sendo responsável por esse movimento. A gente tem o tigmotropismo, que é por contato, né? Por exemplo, aquelas plantas trepadeiras, elas vão crescendo pelo contato com um determinado substrato, maracujá, parreira, fazem isso. Então, tropismo é um movimento irreversível e orientado. Então, existe aí, nesse caso, um fator de orientação para promover o crescimento desse vegetal. No tactismo, a gente tem um deslocamento que também é orientado,
E a gente vai aí, nesse caso, observar que ele pode ser reversível. No tactismo, a gente tem exemplos como a luminosidade, que é o fototactismo, por exemplo, né? Se você pegar as células de uma alga e colocar elas sendo iluminadas aí, nesse caso, numa única direção, a gente vai observar que a gente tem os pigmentos fotossintéticos, eles estão, na verdade, os cloroplastos, né, que tem dentro o pigmento fotossintético. Os cloroplastos dessa célula, eles vão se deslocar para aquela face da célula onde a luz está incidindo diretamente. Então, a gente tem aí, nesse caso, um processo de fototactismo. A gente também tem processo de quimiotactismo, que seria, nesse caso, quando substâncias químicas orientam esse deslocamento. É o que acontece no processo de fecundação de vegetais que gímeno e angiosperma, onde a região do ovário dessa planta, né, libera substâncias químicas para orientar o crescimento do tubo polínico a sua direção. Então, isso também aí, nesse caso, é um exemplo de tactismo, é um movimento orientado. Existe aí, nesse caso, uma fonte onde está orientando o deslocamento para aquele sentido. Então, a luz orienta o deslocamento dos cloroplastos em direção a ela. A substância química orienta o crescimento e desenvolvimento do tubo polínico em direção ao ovário que está produzindo essa substância química. Então, de novo, é um movimento orientado. O nascismo, a gente diz que é um movimento não orientado, né? Aí, nesse caso, ele é um movimento reversível e não orientado. Não existe nascismo positivo ou nascismo negativo, né? A gente tem alguns exemplos. O tigmonastismo, que é o mais clássico, né? Que é quando você tem aí, nesse caso, o contato levando a esse fechamento das folhas ou de uma flor, por exemplo, nas plantas que são insetívoras, o inseto, quando chega naquela florzinha, né, no interior daquela flor, aquilo gera um estímulo que leva ao fechamento dessa flor para captura do inseto. A planta dormideira, aquela planta que quando você encosta nela, ela fecha todas as folhas. Na verdade, essa planta ela apresenta na base das suas folhas uma estrutura chamada pulvino. Quando a gente encosta nessa folha, a região do pulvino ela vai, aí, nesse caso, perder água rapidamente, né? Está na base da folha. A folha perde água rapidamente, isso causa flacidez e fechamento dela. E aí a gente tem um movimento que não está sendo orientado, não é positivo e negativo, você não está vendo aí, nesse caso, um movimento em direção à fonte ou oposta à fonte de estímulo. Aqui, nesse caso, a gente tem um movimento que é reversível, logo depois essas estruturas elas podem se abrir novamente. Um outro exemplo de nascismo é o fotonascismo, que é onde a gente tem aí, nesse caso, a luz como responsável por esse tipo de movimento vegetal. Aí a gente tem, por exemplo, aquelas flores que vão abrir durante o dia ou durante a noite, isso se dá devido à exposição à luz. Então, tem plantas que abrem quando não estão expostas à luz. Então, são flores que vão abrir somente à noite. Tem plantas que se abrem durante o dia e vão aí, nesse caso, responder a esse estímulo luminoso. Mas reparem que a flor, quando abre, ela não abre em direção à luz. Ela abre estimulada pela luz que está ali presente no ambiente. Mas ela não está abrindo em direção à luz, indo em direção àquela luz. É diferente do caso do tropismo, onde o caule cresce em direção à fonte luminosa. Como aqui a gente não tem essa orientação, a gente tem aí, nesse caso, um nascismo, onde o movimento é reversível e não orientado. Vamos falar primeiro de fito-hormônio para depois eu fechar com o controle da reprodução com vocês, tá? Eu já comecei falando um pouco de auxina, porque a gente já falou que a auxina ela vai levar ao crescimento do vegetal. Na verdade, ela leva ao crescimento pelo alongamento das células vegetais. Diferentes regiões do vegetal vão ser mais sensíveis ou menos sensíveis à auxina. O caule, ele é sempre, aí nesse caso, o que cresce com maior concentração de auxina, enquanto as raízes e os ramos laterais precisam de menos auxina para crescer. Eu vou colocar aqui o AIA, que é um tipo de auxina, tá? Mas nem toda auxina necessariamente tem que ser o AIA, que é o ácido indol acético. E aqui a gente vai colocar o crescimento de estruturas vegetais. Vamos pensar o seguinte: a concentração de AIA, ela vai ser, na verdade, é o contrário. Tem que botar crescimento lá e concentração de AIA aqui, né? Senão eu não vou montar meu gráfico todo torto aqui. A concentração de AIA vai ter que ser cada vez maior
para poder aí, nesse caso, estimular o crescimento de estruturas como o caule. Então, quem precisa de menos auxina vai crescer com menor concentração dela, quem precisa de mais auxina vai crescer quando houver maior concentração dela. Vamos começar com quem cresce com menos auxina, que são as raízes. A raiz de um vegetal, ela precisa aí nesse caso de menos auxina para conseguir se desenvolver. Enquanto o caule de um vegetal, ele precisa de mais auxina para poder se desenvolver. Repara, o gráfico ele não está muito exato ali para vocês, mas é só para dar a ideia dessa representação. Quanto menor a concentração de auxina, a raiz se desenvolve, mas essa concentração não é o suficiente para estimular o crescimento do caule. Vai aumentando a concentração de auxina, o caule começa a ser estimulado o crescimento, mas a gente vê que isso causa, nesse caso, uma interrupção no crescimento da raiz. Então, significa que a concentração de auxina que o caule precisa para crescer é diferente da concentração de auxina que as raízes precisam para crescer. No meio do caminho, a gente tem os ramos laterais, que são aqueles galinhos que a planta forma. O ramo lateral precisa de mais auxina do que a raiz para poder se desenvolver, mas só que menos do que o do caule. Por isso que quando você tem aí, nesse caso, uma planta que não sofre poda, ela geralmente é uma planta que vai crescendo muito e na sua extremidade você tem poucos ramos laterais. Aí você não tem aquele arbusto muito cheio de folhas, porque você, para conseguir isso, precisaria podar essa planta, cortando as extremidades do vegetal. A auxina é um hormônio que se produz em extremidades do vegetal, na região apical. A gente tem aí, nesse caso, a produção da auxina acontecendo. Então, no ápice do caule se tem a produção da auxina. Se eu corto o ápice do caule, eu corto a região onde tem maior concentração da auxina. A concentração de auxina diminuiria o suficiente para estimular o desenvolvimento dos ramos laterais. É assim que vai aí, nesse caso, acontecer a quebra dessa dominância apical. Então, podar uma planta faz com que os ramos laterais dessa planta possam se desenvolver, porque você corta o ápice e isso permite que a concentração de auxina diminua e os ramos laterais possam se desenvolver. Isso vai acontecer aí nesse caso e garantir o desenvolvimento dos ramos laterais. A auxina, então, ela promove o alongamento de células vegetais, é um hormônio produzido em região apical, é um hormônio que controla processos de foto e geotropismo, que está participando, né, desse processo. É um hormônio que garante a formação de frutos. A gente vai ter aí, nesse caso, o desenvolvimento do ovário sendo estimulado pela presença dessa auxina. E a gente sabe que a auxina mais giberelina forma frutos partenocárpicos, que são aqueles frutos sem semente, ou seja, mesmo sem a ocorrência da fecundação, esse processo de formação do fruto aconteceria. Um outro processo que também vai ser estimulado pelas auxinas é o enraizamento de estacas. As estacas são aquelas estruturazinhas que a gente vai formando. Estrutura não, né? Na verdade, aqueles cortes que a gente faz no caule de um vegetal. O corte desse caule forma uma estaca. Quando essa estaca é colocada no solo, a auxina vai estimular, nesse caso, esse enraizamento da estaca. É óbvio que a concentração vai ser adequada para o desenvolvimento de estruturas radiculares, tá bom? Citocinina, produzida em partes jovens do vegetal, ela vai ser, aí, nesse caso, responsável pela multiplicação de células do vegetal. Então, repara que a auxina leva ao alongamento dessas células, promovendo o crescimento. Já a citocinina, ela leva ao crescimento pela multiplicação de células vegetais. Ela está presente na parte jovem do vegetal, o que aí, nesse caso, faz a gente entender o porquê que a citocinina vai estar, aí, nesse caso, ligado com a redução da senescência. Porque se ela está sempre estimulando a produção de novas células, ela vai retardar o processo de senescência naquela região onde ela tem maior atuação. A giberelina promove germinação. A gente tem uma alta concentração ali de giberelina presente na semente, que estimula a quebra daquelas reservas nutritivas do endosperma, permitindo aí o processo de germinação. E junto com a auxina, ela garante formação de frutos partenocárpicos. O ácido abscísico, também conhecido como ABA, ele vai aí, nesse caso, provocar o envelhecimento das partes do vegetal. E aí a gente vai observar, então, que essa senescência vegetal está ligada ao ácido abscísico, né? Aquelas folhas que vão ficando marrons, né? Aquelas folhas secas que vão ficando na época do outono, são consequência do ácido abscísico. O ácido abscísico é o hormônio de estresse hídrico. O fato do vegetal ter o envelhecimento dessas folhas facilita a etapa posterior, que seria a queda dessas folhas, que é provocado pela ação do etileno.
E qual é a grande vantagem nisso? Esses vegetais que a gente observa que perdem as folhas durante a época do inverno são normalmente vegetais que vivem em regiões onde as estações são muito bem definidas e o inverno é mais rigoroso. Então, na grande maioria, inclusive, essas plantas, quando a gente observa, são plantas em que o inverno é rigoroso a ponto de nevar. Então, o solo congelado dificultaria a sobrevivência de uma planta. Então, um dos mecanismos que a planta busca para sobreviver é perder as suas folhas, porque isso diminui absurdamente o metabolismo dela e evita também, aí nesse caso, que ocorra processos de transpiração quando ela não tem nem disponibilidade de água suficiente para poder repor essa água perdida. Então, o ácido abscísico é o hormônio de estresse hídrico, levando aí, nesse caso, ao envelhecimento de partes vegetais, como, por exemplo, as folhas, e o controle de abertura e fechamento dos estômatos. Maior concentração do ácido abscísico promove o fechamento, menor concentração vai, aí, nesse caso, permitir a abertura desses estômatos. O etileno é o único hormônio gasoso, ele é produzido, aí, nesse caso, pelas partes maduras de um vegetal, ele é produzido por lesões que o vegetal possa apresentar. Por exemplo, um fruto, quando a pessoa tem mania de, no mercado, ficar apertando o fruto para ver se está maduro ou não. Cara, quando você aperta aquela região, você está provocando uma lesão naquele tecido. E aquela região ali lesionada, ela vai ter maior produção de etileno naquele ponto. Aí, às vezes, você olha lá no mercado e está tudo bem. Aí leva para casa, quando começa a amadurecer, começa a ver que tem uma parte que apodreceu mais rápido e não amadureceu da mesma forma que o restante do fruto. Era aquela parte que alguém foi lá e apertou para ver se o fruto estava maduro ou não. Então, a gente vai observar aí, nesse caso, que cortes no tecido vegetal, feridas nesse tecido vegetal, podem aumentar a produção de etileno. O etileno, como é um hormônio gasoso, ele pode, aí, nesse caso, se concentrar mais se você tiver um local fechado. Então, a gente vai observar que acumular esses frutos num local fechado permite que esse etileno se concentre e aumento da concentração do etileno vai, aí, nesse caso, favorecer o amadurecimento desses frutos. Os frutos eles vão produzindo mais etileno quanto mais maduros eles ficarem. E aí isso vai também estimulando o amadurecimento de todos os outros frutos dentro da mesma planta, por exemplo. Quando a gente quer que um fruto amadureça mais rápido, a gente pode guardar esse fruto num saco plástico ou dentro de um recipiente fechado, um pote, ou guardar dentro do forno também, que é um local fechado que vai evitar que o etileno escape com facilidade. Se você quer, aí nesse caso, que esses frutos amadureçam mais lentamente, o melhor é que você não coloque tantos frutos juntos de uma só vez na mesma fruteira e que aí, nesse caso, se for, por exemplo, banana, você retire aquela parte de cima onde a produção de etileno é muito grande. Então, a gente vai aí, nesse caso, observar que quando você tem uma fruteira, se você coloca um monte de fruto junto, quando um começar a amadurecer, todos os outros vão começar a amadurecer também. Então, se você não quer consumir todos os frutos ao mesmo tempo, é melhor que você separe esses frutos em recipientes diferentes ou até mesmo guarde em geladeira, porque a geladeira vai diminuir, aí nesse caso, o metabolismo, diminuindo a produção de etileno e, consequentemente, o amadurecimento desses frutos. A queda foliar também, aí nesse caso, é consequência da ação desse etileno. Para fechar, a gente fala de controle da reprodução. O controle da reprodução vai ser, aí nesse caso, dado pelo processo de floração. As flores são estruturas reprodutoras, então a produção dessas flores vai trazer como consequência aí essa controle da reprodução. A gente vai observar aí nesse caso que toda planta existe um fotoperíodo crítico, uma quantidade de luz que ela necessita diariamente para poder florescer. Tem plantas que florescem abaixo do fotoperíodo crítico. Por exemplo, o fotoperíodo crítico é de 14 horas. Se a planta for iluminada abaixo de 14 horas, ela consegue florescer. Então, ela é uma planta que precisa de menos luz para poder florescer. Por exemplo, ela floresce com 8 horas, tá tranquilo. Para ela, tá ótimo. Então, a gente fala aí, nesse caso, que é uma planta de dia curto. O que para a planta de dia curto interessa? Que a noite dela seja mais longa. Ela precisa de mais período de escuro do que de luminosidade. Já se a planta, a gente pensar num fotoperíodo crítico de 14 horas, ela Vamos botar fotoperíodo crítico de 14 horas, não, que é bem longo, né? Vamos colocar de 10 horas esse fotoperíodo crítico. Vamos pensar lá, nosso fotoperíodo crítico de 10 horas. Se a planta for iluminada abaixo do fotoperíodo crítico, 8 horas de iluminação, e ainda assim ela floresce, ela é uma planta de dia curto. Porque ela precisou de pouca luz e ainda assim conseguiu florescer. Para ela interessa mais a noite. E detalhe,
plantas de dia curto, elas precisam de noites longas e sem interrupção. Se houver um flash luminoso no meio dessa noite, acabou, ela não floresce, tá? A gente vai aí, nesse caso, observar se essa planta tem um foco período crítico de 10 horas e ela precisa de 14 horas de iluminação para poder florescer, ela é uma planta de dia longo. Ela precisa de dias mais longos e noites mais curtas. Se a noite dela tiver interrupção, tudo bem, para ela não tem problema. O grande problema para ela é ter uma noite muito longa e contínua. Então, se ela tiver uma noite curta, ou se tiver uma noite longa, mas com interrupção, ela consegue aí, nesse caso, florescer. As plantas de dia longo são aquelas plantas que normalmente florescem no período do verão. E as plantas de dia curto, ela vai aí, nesse caso, conseguir florescer no período do inverno. A gente vai observar que a gente tem a exposição à luz, né, promovendo o controle da produção de substâncias que vão estimular o processo de floração. A estrutura dessa planta, ela produz aí, nesse caso, uma substância chamada fitocromo. A gente tem aí, nesse caso, o fitocromo vermelho, né, que é conhecido como fitocromo R, e o vermelho longo, que é o fitocromo F. O fitocromo F é o vermelho mais ativo. Então, o que acontece é que, devido à exposição à luz, o fitocromo ele vai sendo transformado na forma mais ativa, que é o vermelho longo. E aí, esse aumento da concentração do vermelho longo é o que vai estimular a floração das plantas de dia longo. Então, quanto maior a exposição à luz, mais fitocromo ativo vai sendo produzido, estimulando a floração de plantas de dia longo. Já as plantas de dia curto são o contrário. Elas são, aí, nesse caso, estimuladas a florescer quanto menor a concentração de fitocromo ativo. Então, quanto menor a exposição à luz, menor ativação desses fitocromos, e isso é o suficiente para que as plantas de dia curto possam florescer. O fitocromo vai ser ativado devido à exposição à luz, e na ausência de luz, eles são inativados. Então, aqui, a ativação ou inativação desses fitocromos, que vão ser responsáveis pelo controle da floração, é devido à exposição à luz.
Plantas que precisam de maior concentração de fitocromo ativo precisam estar mais expostas à luz para ativar mais esses fitocromos, aumentando essa concentração e conseguindo florescer. São as plantas de dia longo. Plantas que precisam de menos fitocromos ativos precisam, aí, nesse caso, se expor menos à luz para que essa ativação do fitocromo não seja tão intensa. São as plantas de dia curto. Tranquilo? Vou sair para vocês pegarem aí essa partezinha para a gente poder fechar e vocês printarem o nosso último quadro. Tchau, tchau, gente!